mais um episódio do nosso podcast, Implantes Hormonais e Mais. E hoje eu estou com a doutora Juliana Mello. Não é doutora de médico, hoje é doutora de advogada. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como a doutora Juliana Mello entrou nesse universo. Mas antes eu quero dar as boas-vindas. Obrigado por vir aqui participar do nosso podcast para explicar um pouco, desmistificar um pouquinho para os médicos o mistério dos tributos, né? E de tudo isso que faz parte da prática clínica, mas que nem sempre se é dada a atenção necessária, né? Manu, obrigada. Eu que agradeço aqui a participação e a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Realmente eu já tenho um tempinho aqui nesse convívio com você e com essa área, com os implantes hormonais, com os médicos. É sempre muito prazeroso estar nesse universo. Estou sempre aprendendo e espero estar podendo sempre estar contribuindo com vocês de alguma forma. Juliana é advogada tributarista, tem escritório aqui em São Paulo, escritório Carvalho de Mello, já mora em São Paulo há muitos anos e trabalha comigo, com os implantes hormonais e com os médicos há uns 12 anos, né? 12 anos. Então, hoje a gente vai falar, né? A gente separou alguns temas para falar, porque não dá para falar de tudo, mas dos mais importantes, regime de tributação, LGPD e a questão da nomenclatura da gestrinona, o que usar, o que aconteceu, se pode usar, se não pode usar. Ju, como eu chamo ela carinhosamente, começou aqui a trabalhar com a gente, mas, quer dizer, sempre trabalhou comigo, né? Nos implantes e laboratório e tudo. Mas quando a gente começou a fazer a mentoria, eu percebi que os médicos tinham muita dúvida, né, Ju? E aí eu falava com você, olha, eles têm dúvida disso, têm dúvida de tributo, e são dúvidas que fogem da parte clínica, fogem da parte comercial, e que naquele momento eu não tinha quem atendesse. E aí eu chamei Ju para fazer parte das mentorias, e foi um sucesso. Os médicos ficaram muito agradecidos, ficaram muito esclarecidos em relação ao que se podia fazer e ao que não se podia fazer. E hoje a gente vai dar aqui para vocês um pouquinho dessa experiência de entender a parte legal da sua clínica médica. E vamos começar por tributação. Então manda esse podcast para todos os médicos, para todos os colegas que vocês sabem que precisam saber. Podem mandar. Podem comentar aqui embaixo as dúvidas que a gente responde depois. Vamos começar com o regime de tributação. Todo mundo acha que é melhor simples. Simples, simples, simples. Como é isso? Qual é o melhor regime de tributação para o médico? O que é que entra nisso? Como é que eles tomam essa decisão? Então, Manu, na verdade, a tributação sempre é um grande vilão de todo empresário, né? Eu acho que a gente entra nesse mundo empresarial e quando a gente vê, a gente está ali trabalhando, ganhando dinheiro e tem uma série de tributos para pagar. Então, acho que sempre fica, para todo mundo que está empreendendo de alguma forma, sempre fica aquela questão, nossa, estou pagando muito, será que eu posso pagar menos tributos? Será que meu colega paga igual a mim? Então, é uma questão muito... A legislação tributária do Brasil, ela é muito específica, tem muitas nuances, não é igual, tem vários regimes. Por exemplo, você, um médico, uma colega médica, duas colegas médicos faturam o mesmo valor, faturam 100 mil reais. O mesmo valor, iguais. 100 mil reais por mês, tem uma clínica com a mesma estrutura e essas duas médicas podem sim estar recolhendo impostos, tendo uma carga tributária diferente. E tudo isso vai depender muito do regime de tributação que ela escolher. Porque no nosso sistema tributário existem alguns regimes de tributação, principalmente para fins de imposto de renda, CSLL. Então você escolhe, é uma opção sua a depender das faixas de faturamento. Tem uma série de detalhes, tá? Mas em regra você pode escolher 3 regimes de tributação, que seria o simples, lucro presumido e lucro real. Você fala assim, poxa, e aí, o que é que eu vou escolher? Não sei nada de tributo, eu vou escolher o quê? Tudo vai depender muito da sua estrutura, do seu faturamento, da sua folha de pagamento, dos custos que você tem com a sua empresa, com o seu consultório, com a sua clínica. Então, é uma série de detalhes que vai influenciar na tomada da sua decisão. E é óbvio que é bem complicado. Para quem trabalha na área já não é uma coisa muito simples. Imagine para o médico que tem um monte de
de outras coisas para se preocupar, cuidar da saúde, fica lá olhando para um monte de planilha, um monte de lei e decidir qual vai ser a tributação. Então, em regra, as pessoas tendem a escolher o Simples Nacional. Eu vou para o Simples Nacional porque é simples. Só que é um engano achar que o Simples Nacional é simples. O Simples Nacional, a parte simplificada do Simples Nacional é porque você recolhe todos os tributos em uma única guia. Então, você tem, de fato, uma forma de apuração mais simplificada, mas não necessariamente mais barata. Então, é simples mesmo para o contador. É simples mesmo para o contador. Para o médico não é tão simples, mas para o contador é super simples. Não, o contador geralmente gosta do Simples Nacional. Mas pode ser, a depender da atividade, pode sim ser a mais vantajosa. Não é a regra, tudo depende muito da atividade. Mas como a gente está falando da atividade médica, para o Simples Nacional valer a pena em termos econômicos, depende de uma série de razões e, em regra, não é a mais vantajosa. E para médicos que trabalham com implantes, né, que é um perfil de médico que você conhece muito bem, qual a probabilidade de o Simples ser a melhor opção? Para o Simples ser a melhor opção, ele precisa ter uma folha de pagamento muito elevada. Então, vai depender muito da estrutura dele. Vai depender Mas se ele do tiver uma folha faturamento. de pagamento muito elevada, ele não vai ter também um faturamento muito elevado, uma clínica muito grande? Tem uma certa Não? proporção no valor do seu faturamento com o valor da sua folha. Às vezes, a pessoa pode ter um empregado que ganha muito mais do que uma outra empresa que tem 10 empregados. Conheço alguns. Tudo vai depender dessa situação. Então, não é a questão de quantidade de empregados, e sim o valor da sua folha e quanto aquilo representa no seu faturamento. Então, em regra, não é vantajoso, tá? Mas, claro, depende sempre de caso a caso. A melhor opção é sempre você procurar um advogado, um contador para fazer o estudo. Mas vamos lá. Juliana, você só vai me falar que não é mais o mais adequado? Então, qual é o mais adequado? Bom, em regra, o mais adequado para esse tipo de atividade, para atividade de prestação de serviços em geral, onde você tem poucos custos, além do custo de folha de salário, é o lucro presumido, tá? O que é o lucro presumido? Além do lucro presumido, eu tenho o lucro real. O lucro presumido, como o próprio nome diz, a Receita Federal, nesse caso, presume que você vai ter um lucro de 32% em cima do seu faturamento. Essa é a regra geral, tá? Então, presume que você vai ter um lucro 32% acima 32% do seu faturamento. Do seu faturamento, tá. Se você recebe 100 mil, você vai ter um lucro um lucro líquido de 32%. Sim. Regra geral. Então, partindo desse pressuposto, vai tributar a tributação do imposto de renda da CSLL, que é o que eu estou falando assim a princípio, seria em cima de R$32 mil. Beleza, Juliana, então isso daí seria o mais adequado? A princípio, provavelmente sim. Por que não o lucro real? Porque o lucro real, como o próprio nome diz, você vai apurar o lucro real, o seu lucro líquido real. Mas para isso você vai ter que ter uma série de deduções. Em regra, prestador de serviço não tem tantos custos que são passíveis de dedução para você chegar a uma base de cálculo do tributo relevante, quando comparada com o lucro presumido. Então, vamos botar na regra geral, tá, Manu? Assim, mas é óbvio que cada caso é um caso. Juliana, então o melhor é o lucro presumido? Provavelmente sim, tá? Um ponto que eu tenho visto bastante, tenho conversado com bastantes médicos, principalmente aqueles que trabalham com procedimentos cirúrgicos, que muitos médicos às vezes não se atentam, é a questão do benefício para atividades hospitalares, prestação de serviços hospitalares, prestação de serviços de diagnóstico, prestação de serviços de saúde em geral, com exceção da clínica médica, tá? Certo. Existe uma previsão normativa que ela fala que as prestações de serviços hospitalares, de diagnósticos e outros que estão lá elencados na lei, o lucro presumido é de 8% para o imposto de renda e de 12% para a CSLL. Então sai de 32 para 8. Para 8. Isso é bom, a gente gosta disso. Então, assim, são coisas que você precisa ver se você se adequa a isso. Aí você fala assim, Juliana, então tá bom. Então todo mundo vai para isso porque basta fazer um serviço hospitalar que eu vou poder. Não é bem assim. A lei determina determinados requisitos para que você possa se aproveitar desse benefício.
Quais são os requisitos? Você precisa ser constituído de uma forma empresarial, uma sociedade empresarial de fato e de direito. Você precisa ter o alvará da Anvisa, trabalhar, na verdade, de forma autorizada pela Anvisa para prestar esse tipo de serviço. Mas, em regra, os médicos que fazem isso, os médicos que fazem isso já têm essas coisas. Provavelmente sim. Né? E tem médicos também que fazem isso em ambiente de terceiros. Por exemplo, no hospital. Tá. Isso foi uma grande discussão na Receita Federal durante um tempo, mas hoje isso já está pacificado, tá? O que aconteceu também? Durante muito tempo, a Receita Federal entendia que, para você prestar serviço hospitalar e ter direito a esse benefício, você precisava ter uma estrutura física hospitalar. Isso foi palco de discussões de que duraram anos. Mas se chegou já a um consenso e isso hoje está cada vez mais fácil. E qual é o consenso? O consenso é de que o que interessa é o serviço prestado, não a estrutura física. A lei veio para beneficiar o serviço e não a estrutura. Você tem que sempre olhar para o serviço que está sendo prestado, desde que você seja constituído de forma empresarial e tenha e forneça seu serviço e preste seu serviço de acordo com a regulamentação da Anvisa. Esse é um ponto. Juliana, então por que todo mundo não faz isso? Um ponto importante. É muito comum os médicos e os profissionais liberais em geral serem constituídos por meio de sociedades simples. Por que isso? Elas não são registradas na junta comercial. Elas são registradas em cartório de registro. O que é que isso muda? Isso deixa de ser uma sociedade empresarial. Olha. Juliana, por que fazem isso? Porque, em regra, os municípios, e aí uma lei municipal, tá? Porque além do imposto de renda, ICMS, CLL, PIS, COFINS, todos os impostos federais, o médico, o prestador de serviço ainda paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Isso é um imposto municipal e cada município tem a sua legislação específica. É muito comum, até porque tem uma lei complementar, que fala que os serviços uniprofissionais, os serviços de sociedades uniprofissionais, que seria uma sociedade de médicos, sociedade simples, eles pagam uma alíquota fixa pela quantidade, aqui em São Paulo, por exemplo, seria a quantidade de sócios que tem lá. Então fica muito mais barato. Não é pelo faturamento, e sim pelo um valor fixo, em regra, pela quantidade de sócios que prestam serviço, empregados que prestam serviço naquela sociedade. Bom, então por que eu vou mudar? Aí que tá, você precisa analisar caso a caso, porque em regra também fica muito mais barato você pagar mais ISS e menos imposto de renda e CSLL do que você pagar menos ISS e mais imposto de renda e CSLL. Então, tudo você tem que fazer uma conta para chegar no número onde seja adequado para você. Lógico, repito, isso aí a gente tem que olhar de caso a caso. Porque o jogo é esse, é balancear o ISS com o imposto de renda e o CSLL, para chegar em um equilíbrio que seja bom para o médico. E aí cada consultório, cada clínica, consultório não, porque não vale, cada clínica vai ter o seu equilíbrio. Pode ser que para uns seja cada bom. Pessoa jurídica vai ter o seu equilíbrio. Também tem médicos, e é muito comum, que também são profissionais autônomos, não tem o CNPJ, e às vezes vale a pena também você fazer uma contabilidade profissional autônoma, livre o caixa, e você vai lá adequando a sua contabilidade. Então, tudo depende muito da atividade que você vai prestar, da receita que você vai ter, de qual tipo de atividade, de fato, se atividade médica você vai prestar. Então, tem uma série de situações que você precisa analisar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Manu, é a regra de que todo mundo vai vai ter a mesma carga tributária, não é verdade. É muito importante que você tenha um contador de confiança, tenha um advogado de confiança e você vá lá, estude o seu negócio, veja qual é a melhor opção para você. A gente sempre tem que estar olhando para isso. Porque apesar de parecer ser uma coisa, vou lá, apuro o meu imposto e pago, não. Seu colega pode estar pagando menos imposto que você e de forma legal, tá? Sim, assim, claro. Sempre porque a lei permite isso. E é apenas uma questão de planejamento. Aqui a gente está acostumado a falar da medicina individualizada, né? Que o médico faz de acordo com o que a paciente precisa, sempre levando a paciente em consideração primeiro. E aqui é a mesma coisa que você está me falando. Então, não é só para a medicina que tem que ser individualizado. Para o seu
planejamento fiscal, né? Também tem que ser individualizado. Também não pode pegar um contador que faz para um fazer igual para outro, que também não vale, assim como na medicina não vale. Não é receita de bolo. Exatamente. Sempre são questões lógicas, tem princípios, tem conceitos gerais, mas o que vai ser aplicado para um ou para outro vai depender muito da forma como o seu negócio anda, a receita, as despesas que você tem, enfim. Tá vendo? Essa frase se aplicaria perfeitamente igualzinho para prescrição de implantes, tá vendo? Não é receita de bolo. Tem que analisar individualmente, é a mesma coisa. Então é só pegar o que a gente já faz, né? O que os médicos já fazem com as pacientes e fazer com que o contador faça, né? Ou o advogado faça isso com o médico para conseguir os melhores resultados. Costumo falar que o contador e o advogado sempre tem que estar conversando. Sim. Eu acho que é bem comum também o contador, eu sei fazer isso, e o advogado também achar que sempre sabe fazer o que o contador sabe fazer. Não, acho que cada um conversa e se completa. Se completa. Sempre bom tá perguntando e tá se conversando mesmo para poder chegar na melhor solução, na melhor decisão para cada um. Certo. E aí agora, acho que isso ficou claro, né, em linhas gerais, as coisas onde o médico tem que botar o olho. Muito importante esse alerta que você faz dos serviços hospitalares. Eu acho que é uma coisa que, se os contadores e advogados ainda não falaram, né, com os médicos que estão aqui ouvindo a gente, que é para hoje, né, para olhar hoje, para ver se rola. E aí eu queria falar de outra coisa agora, de outro assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que é uma lei recente, né, que existe uma acomodação a essa lei, mas que muitas pessoas não entendem direito o que é realmente, por que realmente que essa lei surgiu, de onde é que veio, para onde é que vai, por quê, que tá, assim, só aparece lá LGPD, aparece um bocado de caixinha agora para você ticar, quando abre um site, aparece logo a caixinha, e aí, né, o dono do site, o programador do site, ou o administrador da clínica, enfim, chega falando, não, porque tem que mudar por causa do LGPD, o médico fala ok, e ninguém sabe direito o que é e por que essa lei foi criada. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela não foi criada no Brasil, tá? Ela existe praticamente no mundo inteiro. E é por conta, inclusive, da globalização, questão de cada vez mais as pessoas terem acesso às informações um dos outros. E a gente precisa se proteger desses dados. Os seus dados, você tem os seus dados, eu tenho os meus dados, cada um tem os seus dados. E isso é um direito fundamental de cada indivíduo, de cada pessoa física. Então, isso precisa ser protegido. Quando você vai, eu vou falar mais da questão dos médicos, claro, que é o que mais interessa pra gente. Quando você vai no médico, por óbvio, você tem que dar as suas informações pessoais. Além de dar os seus dados, seu nome, seu RG, informações gerais, vamos dizer, que todo mundo tem, você também tem que dar informações sensíveis para esse médico. Você dá para ele exames, você conta de sua vida, detalhes íntimos de sua vida, ainda mais essa questão do implante, os médicos, a área médica que está mais voltada para implante, então tem muito detalhe, a questão hormonal, enfim. São dados muito pessoais que precisam ser protegidos, inclusive para a intimidade da pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para garantir a proteção desses dados, que é um direito fundamental da pessoa física. Então, quando você recebe esses dados de alguém, você tem que ter o compromisso e a obrigação de proteger, para que ele não saia, não vá parar na mão de alguém que o detentor desses dados, que o dono desses dados não queira e venha causar algum prejuízo. É basicamente isso, tá? Estou falando de uma forma tentando ser de uma forma bem simples para poder ficar mais claro, sem muito juridiquês. No caso do médico em si, é interessante, eu tava pensando isso vindo para cá, é interessante que o médico, no fundo, sempre teve uma obrigação da proteção de dados pela própria regulamentação do CRM, sempre teve essa obrigação. Do Conselho de Ética Médica, né? Exatamente. Que já né, impõe isso ao médico, né? Exato. Então, ele sempre teve, de alguma forma, essa obrigação da Lei de Proteção de Dados. Mas agora não é só ele. Todo mundo tem essa obrigação.
Então, tem algumas questões específicas da Lei de Proteção de Dados que é muito importante. Questões preventivas. Porque deixou de ser só uma questão regulatória da profissão, passou a ser uma lei geral que pode ter, se você não souber tratar esses dados direito, um tratamento de dados, dar o tratamento adequado para esses dados, e ele vazar, e ter a pessoa, o detentor desses dados, ter algum problema, for prejudicado de alguma forma, você pode ter consequências que não são agradáveis. Processos judiciais, processos criminais, processo no Conselho de Ética. Pode ter uma série de consequências que não é bacana. Certo. Então, você precisa sempre estar, isso eu tenho falado bastante com os clientes, você sempre estar se adequando àquilo, protegendo aqueles dados, se precavendo. Na verdade, sim, mas como é que protege? Como que protege os dados? Porque, vamos lá. Você precisa dar um treinamento adequado para sua secretária. Porque você está ali, você vai mandar, você que está recebendo aqueles dados. Mas tem pessoas que trabalham com você que vai ter acesso àqueles dados também. Você não pode chegar no seu computador, por exemplo, e deixar ele lá aberto para qualquer pessoa abrir. Pessoas do seu TI têm acesso àquele computador também e àqueles dados. Olha só, estou falando aqui rapidinho quantas pessoas podem ter acesso àqueles seus dados sigilosos. Então você precisa sim. Juliana, como faz isso? Você vai fazer um contrato, as pessoas se responsabilizando. A sua equipe, né? A sua equipe, você vai dar um treinamento para a sua equipe. Você vai ter uma proteção de TI. Você vai ter, vai conversar com os responsáveis pelo seu TI para aquilo dali estar protegido contra uma invasão. O que você pode fazer é você se proteger de todas as formas para aqueles dados, tomar todas as suas precauções para que aqueles dados não sejam vazados e você tenha um prejuízo. Por quê? Se por algum acaso entrou um hacker no seu computador e você vai ser penalizado, você não teve culpa nenhuma, você vai ser penalizada, vai ser punida por isso, pode até ir com processo contra você, provavelmente. Mas se você provar que você adotou todas as providências necessárias para aquela proteção e que você foi cautelosa com aqueles dados, você estaria, de certa forma, resguardada com relação àquilo. Então, isso é muito importante, não só porque você pode ser punida, mas as pessoas precisam entender a necessidade da proteção dos dados, a importância de você proteger aqueles dados, porque aquilo é de fato uma intimidade do ser humano e das pessoas. Então, assim, os médicos, principalmente, eu digo os médicos porque tratam com dados sensíveis de saúde, precisam ter muito cuidado com isso. Outro dia eu estava fazendo um planejamento, uma consultoria para uma clínica. Quando eu vi, tinha um computador onde era uma clínica que tinha fisioterapeuta, tinha várias especialidades médicas, onde todo mundo tinha acesso àqueles prontuários. Isso daí foi uma coisa que a gente chamou a atenção. Óbvio que a pessoa estava fazendo achando que não tinha nenhum problema. Sim. Mas é esse tipo de detalhe que você precisa tomar cuidado, saber quem está acessando aquele dado, a pessoa se responsabilizar por aquele dado, você ter um controle daquele dado, porque aquilo dali, proteger aqueles dados é uma responsabilidade sua. E não tem, por exemplo, às vezes o médico acha que ele vai dar um termo de consentimento de LGPD para a paciente, ela vai assinar ali e tá tudo bem. O termo de consentimento é muito importante, porque ela precisa consentir de que ela está te dando aqueles dados para aquela finalidade. Certo. Então, o termo de consentimento, ele é necessário. Certo. Mas o termo de consentimento por si só não protege os dados daquela pessoa. Quando você recebe o termo de consentimento, ela está dizendo, olha, eu te dei os dados, você não pegou aqueles dados de nenhum outro lugar. Certo, e eu estou te autorizando a usar os meus dados para aquela finalidade. Eu estou te dando os meus dados para aquela finalidade. Sim, certo. Então, isso é muito importante, tá? Mas isso não é só isso. Você precisa tomar uma série de precauções para esses dados não pararem em mãos indevidas e causar um dano. Mas uma série de coisas parece ser muita coisa. Mas acaba sendo. Mas aí no final o médico contas, já não vai querer, porque aí já parece ser muita coisa. Quem é que faz? Minha filha, ninguém tem tempo para fazer uma série de coisas. Mas isso daí deveria entrar numa rotina. Certo. Proteção de dados deveria ser uma coisa que deveria estar na rotina, não deveria ser um problema. Sim. Você deveria cuidar da proteção de dados porque isso é necessário. Se isso entrar na sua rotina, deixa de ser e pode criar um problema real, né? Exato. Eu acho que isso a gente ainda está
se acostumando, talvez, com Exato. essa... Proteger os dados. Para médico, é até mais fácil do que para quem não é médico. Por quê? Porque você sempre teve que proteger aqueles dados. Sim, sim, sim. Então, hoje o que você precisa fazer é sua funcionária, ela entender aquilo dali. Você dá um treinamento para aquilo dali não vazar. Saber os dados que ela pode passar, o que ela não pode passar. O que ela pode acessar, o que ela não pode acessar. Então, é uma série de precauções que você toma, mas... São, assim, né? Adotar pequenos procedimentos Exato. Padrão que fiquem registrados que aqueles procedimentos existem na sua clínica. Exatamente. Porque se caso alguma coisa acontecer, você tem aquele registro. Também não adianta nada você fazer um monte de procedimento para querer proteger o dado e não deixar esses procedimentos registrados, né? Que existem ali. Fazer uns procedimentos operacionais, escrever, fazer, registrar que aquela rotina de proteção existe na sua clínica. Exatamente. Os contratos que você for firmar com fornecedores, com prestadores de serviços, sempre é importante também ter uma cláusulazinha. Isso já acaba sendo meio que padrão hoje em dia, tá? Mas é o que eu disse, isso acaba entrando numa rotina. Com o tempo, proteger os dados vai se tornar algo muito mais rotineiro e muito mais comum. Não, vai deixar de ser um problema. Certo. Ó, já estou virando minha página aqui. E agora o nosso último assunto desta conversa, que é um assunto que pegou na veia de muita gente, né? Foi um susto, e aí eu me incluo no momento ali, que no final de 2021 a gente recebeu uma notificação, né, uma publicação da Anvisa, proibindo especificamente a propaganda, o uso da palavra, né, gestrinona, para fins de propaganda, na verdade, ali o que a Anvisa queria fazer era proibir propaganda e acabou que, assim, não se pode mais falar de gestrinona, né? Acabou sendo isso ali. Os médicos que hoje em dia, muitos médicos criam conteúdo para falar, né, para educar, elevar o nível de consciência da população sobre tratamentos possíveis. Então, do mesmo jeito que a gente fala testosterona, estrogênio, a gente fala gestrinona. Eu como criador de conteúdo, e os médicos como médicos que estão ali tentando mostrar caminhos, né? Mas isso foi um susto ali naquele momento. Muita gente não entendeu. Eu, né, que a minha página que chamava Gestrinona Real, imediatamente eu tirei o nome, porque eu entendi ali o objetivo, apesar de, óbvio, que dentro de mim eu não gostava, porque eu estava fazendo uma coisa que não era comercial, que era mesmo conteúdo educativo, mas eu entendi. E aí eu entendi que era necessário. E aí eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, você acompanhou, né, e tudo. E o que é que você achou e o que é que, né, agora para onde vai, enfim. Manu, eu me lembro como se fosse hoje você me ligando no final do ano, falando que tinha saído essa 21 de essa dezembro. Norma. Eu me lembro que eu tava em Salvador. Nesse dia você me ligou e eu não estava entendendo muito bem e a gente conversou bastante sobre isso. E o que foi que a gente chegou à conclusão juntas, depois de a gente conversar mesmo, entender, depois você passar seu susto? Isso foi... A Anvisa, ela tem a obrigação de cuidar, de proteger a saúde, de ser um guardião, vamos dizer assim, da saúde. E eu acredito que por uma questão de cuidado, a Anvisa tomou essa atitude. Certo. Por que uma questão de cuidado, Juliana? A gente sabe, você sabe mais do que eu, que a gestrinona começou a ser utilizada, começou a ser de alguma forma banalizada. Quando eu digo banalizada, é a forma como ela passou a ser usada, tá? As pessoas começaram a usar a gestrinona como se ela fosse uma fórmula mágica para poder as pessoas ficarem bonitas, com energia, como se fosse o resultado, a gestrinona servisse para isso. Então, muita gente desavisada começou a olhar a gestrinona como se fosse a fórmula mágica, de fato, para isso. Só que a gestrinona, a gente sabe, é um medicamento muito importante, que cura doenças, que cura
que cuida das pessoas, de fato, que muda completamente a qualidade de vida de milhares de pessoas. Eu já ouvi depoimentos, como eu tô com vocês há muito tempo, eu já vi depoimento de pessoas falando mesmo, tipo assim, como mudou, tipo, que a vida é como se desse um salto completamente diferente. Só que muita gente começou a ver isso como sinônimo de você ir para academia e ficar com um corpo fenomenal, enfim. Então, eu acho que a Anvisa, por um excesso de cuidado necessário, na minha opinião, ela tomou essa atitude para poder, de alguma forma, barrar esse tipo de atitude. Isso é a minha visão pessoal, tá? E que eu particularmente entendo e de alguma forma até concordo com essa situação. Então, a Anvisa fez isso, foi um susto para a gente, que nunca teve essa postura, que sempre viu a gestrinona. Eu vejo você falando da gestrinona há anos, com brilho nos olhos, porque você já viu milhares de pessoas sendo tratadas, sendo curadas por conta da gestrinona. Então, aquilo dali foi tipo um susto, né? Foi uma punhalada que você não esperava. Mas, na verdade, eu acho que foi um excesso de cuidado. Foi um cuidado necessário para aquele momento que a Anvisa precisou tomar para poder barrar e a gestrinona ser usada para, de fato, o que ela precisa ser usada. Para as pessoas, para os médicos e os pacientes também. Utilizar a gestrinona como um medicamento, como uma questão terapêutica. Eu já ouvi gente falando que iria no médico, que ia inventar alguma coisa para poder usar a gestrinona, para poder ganhar corpo e poder malhar. Isso não é o que eu quero dizer com isso. Às vezes não é nem culpa do médico. O próprio paciente passou a forjar determinadas situações para poder utilizar a gestrinona. Então, eu vejo dessa forma. E tanto é assim, na minha opinião, que pouco tempo depois, esse ano, a própria Anvisa, isso eu me lembro que na época começou aquele burburinho, tá vendo, a gestrinona está proibida, a gestrinona não pode ser usada. Não tinha nada disso. E tanto é assim que a própria Anvisa veio com uma resolução há pouco tempo, dizendo que a gestrinona poderia ser usada, poderia ser, desde que fosse com receita controlada. O que isso significa? Olha, você pode usar, mas use com responsabilidade. Então, tanto eu acho que esse foi usar quanto prescrever, né? Principalmente prescrever, né? Porque desculpa, usar com a questão era do mesmo jeito, depois, né, quando eu fui, depois que a gente absorveu aquilo e viu, né, olhou para o mercado, a gente estava em um momento que ali a gente chegou ao cúmulo de ter propaganda de gestrinona em fundo de ônibus. E o médico não era mais, por exemplo, um nome fictício que eu vou dizer aqui, tá? Não era tipo doutor Eduardo. Não. O médico era o doutor do chip. O próprio médico tirou seu nome para botar o doutor do chip no fundo de um ônibus. Olha só. Então, em shoppings aqui em São Paulo, tinha propaganda de gestrinona dentro do shopping, na fachada de uma loja, assim. Então, a gente estava chegando ali num nível de comercialização mesmo que era inaceitável. Exatamente. E então foi muito acertado essa decisão da Anvisa, porque foi um freio de arrumação. Eu acho que exatamente foi isso. Um freio de arrumação. Peraí, tá todo mundo aqui doido. Isso não pode acontecer. A gente tá de olho. E agora ninguém mais pode falar de gestrinona. Acabou. E aí, pronto. Vamos recolher aqui as ideias e tomar, né? E começar mesmo a classificar a gestrinona. Né? Não adianta mais ignorar ela. Ela tá Exato. Aí. Então, vamos pegar a gestrinona e vamos botar na lista da C5 de medicamentos controlados anabolizantes, porque ela tem propriedades anabolizantes. E a gente não pode desconsiderar isso. E o fato dela ter propriedades anabolizantes, ter um segundo efeito ali anabolizante, é bom. É bom quando é prescrito com os motivos certos. Então, quando a Anvisa faz isso, ela protege o medicamento. Sim. Ela protege o medicamento porque deixa claro que eles estão olhando que é para esse fim, é uma progestina antiestrogênico com fundo androgênico e que deve ser prescrita com cautela.
E isso é uma mensagem importante para o médico e principalmente para as pacientes, para elas entenderem que elas não estão usando Ela talco. protege o Entendeu? paciente, protege o medicamento, Exato. protege a saúde, né? Exato, exatamente. Então foi bom, principalmente também diante do aumento de farmácias de manipulação de não estéreis que passaram a manipular a gestrinona. Porque o que acontece? Quando a gente começou lá atrás a fazer isso, não existia gestrinona em outra via que não fosse implante. Você não achava. Ninguém prescrevia, não existia. Era só implante, disco-elástico. E acabou. Era a via de administração da droga. Essa via faz com que, primeiro, o paciente seja visto todo ano e que o medicamento seja administrado exclusivamente por médicos. Porque não tem como fazer a administração se não for o médico que estiver ali colocando o implante. Então, isso controlou o acesso. Naturalmente, era uma barreira natural de entrada, tanto de médicos quanto de pacientes, porque o médico que entrava tinha que ter um conhecimento de uma prática ali, de colocação, de retirada principalmente, então não era todo médico que queria entrar. E aí, isso foi protegendo décadas, e hoje em dia é um mercado completamente diferente. Não só pelos implantes absorvíveis, que ainda tem a barreira do médico para a colocação, não tem para retirada, mas tem para a colocação, então o paciente é obrigado a ir no médico e a ter uma prescrição médica, mas quando entram os não estéreis, não tem mais esse controle. Porque aí a farmácia de manipulação faz um creme que você prescreveu, o médico te prescreveu um creme, você faz ali a primeira vez, e aí, daqui a 2 meses, o creme acaba, e o que é que o paciente faz? Vai na farmácia de manipulação. E não volta no médico. O médico perde histórico de exame. O médico perde o controle da paciente, perde histórico, perde tudo, e a paciente pode estar entrando numa fria. Sim. Porque a gestrinona é um medicamento potente, Sim. com efeitos colaterais. E é importante, né, refazer exames periódicos para ver se você pode continuar usando, para ver se essa via está correta, se essa dose está correta. Então, quando a gente abriu esse mundo que hoje em dia tem via vaginal, né, creme via vaginal, creme via transdérmica, tem strip vaginal, óvulo vaginal, strip sublingual, cápsula oral, tudo isso hoje em dia é feito na farmácia de manipulação normal. E muitas farmácias de manipulação, o que é que elas fazem? Elas sabem que a paciente comprou esse medicamento aqui que vai durar 2 meses, daqui a 2 meses a mesma farmácia te manda uma mensagem perguntando, e aí, você quer renovar a sua prescrição? A própria farmácia induz o paciente a errar. Sim. Sabe? Então, às vezes os pacientes e os próprios médicos não veem o ângulo de proteção, que foi a gestrinona entrar na C5. Porque a partir desse momento, o controle, tanto dentro das farmácias quanto na prescrição, é muito maior. Sim. Então, protege todo mundo. E os bons criadores de conteúdo, médicos e não médicos, conseguiram se adaptar e continuar criando conteúdo e falando da gestrinona e de outros hormônios com responsabilidade, sem fundo comercial, com fundo mesmo educativo, e tá tudo bem. E voltado para a saúde, né? Tudo voltado para a saúde. Não existe prescrição de medicamento na internet, nem de médicos, nem de não médicos. Então, eu acho que foi uma coisa importante para todo mundo envolvido entender que a gestrinona não é uma brincadeira, não é um pó mágico, não é, entendeu? Não é o chip da beleza. Tem um podcast que eu fiz com Maia Barreto, depois, quem estiver aqui, quem estiver ouvindo a gente aqui, depois vai lá e ouve esse podcast com Maia, que é uma paciente de TDPM, e ela falando da gestrinona e do que a gestrinona fez na vida dela, é emocionante. É emocionante porque você entende que através de um medicamento, ela conseguiu a vida de volta. Sim. Sabe? Então, quando você pega isso e você limita a estética, é um desfavor enorme a droga. E é o motivo de existência, né, dessa droga. Então, eu convido todo mundo a assistir esse episódio com Maia, que tá incrível, vale muito a pena assistir. Tá muito lindo, tem que levar um lencinho, porque tá difícil. Um ponto, Manu, voltando um pouquinho só para a questão de você estar falando aí bastante dos efeitos colaterais da gestrinona e tudo mais. Um ponto que é muito importante, a gente tem conversado bastante sobre isso, é sempre os médicos tentarem se precaver também, porque
eu ouço isso dos médicos, você falando, enfim, sempre de que vai colocar o implante, vai usar a gestrinona, se for ali atropelar, saiu daqui, vai ser atropelado ali, a culpa é do implante. Então, é sempre bom, não só para implante, estamos falando de implante, mas para qualquer coisa. Sempre deixar muito claro, sei que os médicos já fazem isso, mas vamos deixar registrado. Faz um termozinho dizendo quais são os efeitos colaterais, o que é que pode acontecer, por que está usando, qual é o tratamento, se ele está ciente, se ele concorda. Bota para ele assinar esse termozinho de consentimento. Faz todos os exames. Deixa ali arquivado o exame. Se protege. Sim. Sempre se protegendo. Acho que isso também é algo muito importante. Porque, por exemplo, um médico... Essas situações que você disse aí. Antes, porque agora já não pode mais, graças a Deus, é controlado. Mas, antes não era controlado. Eu ia lá em seu consultório, pegava uma receita, depois não ia mais, você tinha meu exame lá. Daqui a 2 meses... Depois, se eu tivesse um problema, eu ia dizer que foi você que passou para mim. Sim, claro. Então, é sempre bom estar com tudo... Aí já voltando um pouquinho para a questão jurídica, nesse sentido, sempre se proteger. Não tem como o médico se blindar. Mas eu acho que se proteger e deixar tudo mais documentado possível é sempre também uma opção boa. A gente entrega os termos de consentimentos prontos para o médico entregar para a paciente. E aí eu vou te dizer caso real, viu? Caso real que aconteceu. A gente fala, né, nos cursos e tal. Naquela época não era mentoria ainda, eram cursos. A gente entregava tudo, falava da importância do termo e tudo. E um dia uma médica, né, uma cliente ligou para mim, né, e falou: Manuela, tô com uma paciente que tem um problema. Ela não se deu bem com o implante, não sei o que e tal. Tive que retirar o implante com 3 meses de uso. E ela tá me pedindo dinheiro de volta. Primeira coisa que eu perguntei para ela foi: ela assinou o termo de consentimento? E aí a médica me falou: ai, não, ela não assinou, mas sabe o que é? Ela é assim, minha amiga e tal, ela é tão legal. Eu falei: ah, é? Mas agora não parece mais que ela é tão legal, né? Agora não tá aparecendo porque, né? Assim, ela falou: esqueceu então... que era legal. Não assinei. Então, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece. E a gente sempre acha que a pessoa é legal, e às vezes é mesmo, e às vezes é legal de um lado e não é legal do outro. E aí, as pessoas têm que entender que, assim, os implantes são prescritos sob medida para aquele paciente. Depois que aquele paciente usa aquele implante, não tem nada mais que o médico possa fazer com aqueles implantes. Se ele retirar, ele vai fazer o quê? Botar em outra pessoa? Não existe isso. Então, o paciente, quando toma a decisão de botar o implante, ele está tomando aquela decisão sabendo que pode dar bem e ele pode não se adaptar e ter que retirar. E aí, quando acontece isso com o paciente não está bem informado e tal, ele quer o dinheiro de volta. Mas aí eu pergunto: mas quando você tá com febre e tomou um Tilenol e a febre não baixou, você pede o dinheiro de volta na farmácia? Ou você dá uma Novalgina? Né? Assim, às vezes meu filho tem febre, toma aqui, a febre não baixou, com 2 horas a febre voltou. E aí o pediatra diz: não, intercale com a Novalgina. Eu dou a Novalgina. Mas eu não vou na farmácia dizer: o seu Tilenol não baixou a febre do meu filho, não é antitérmico? Não é antitérmico? Por que eu... Entende? É um medicamento. Não, assim, quando um paciente, por exemplo, tem, enfim, um câncer, e aí o oncologista diz: olha, você tem que fazer uma quimioterapia e tal. Aquele paciente pode não responder à quimioterapia. E aí? Ele vai ganhar o dinheiro de volta? Não, ele vai tentar outro tratamento. E é exatamente a mesma coisa aqui. Paciente tem endometriose, vai tentar botar o implante para tratar, vai tentar botar o implante para tratar. Se a paciente não se adaptar, ela vai tentar outra coisa. Né? Vai tentar outra solução. Mas não é uma mágica, não é 100% de certeza. Os médicos não podem dar 100% de certeza porque 100% não existe. Né? É uma tentativa de controlar um sintoma de uma doença da paciente. E se essa não funcionar... de uma forma, né? Isso tem que estar não só dito, mas tem que estar escrito e assinado. Não custa nada formalizar. Esquece. Não, e a informação, claro, você tem que deixar muito claro tudo para a paciente, óbvio. Mas deixa no papel também, até para ela não esquecer. As pessoas esquecem. Até para a paciente depois lembrar e falar assim: ó, sabe bula de remédio? Eu adoro ler bula de remédio. Eu leio toda... E ainda toma? Eu tomo. Tomo, rezo e digo: é o que Deus quiser. Mas eu sempre leio bula de remédio. Mas sabe, você começou, você tomou um remédio, começou a sentir alguma coisa,
Eu vou lá na bula e falo, não, tá aqui, então foi o remédio. Sim, Mais ou menos isso. Não é uma bula, óbvio, porque é um medicamento manipulado, não é isso. Mas as informações que o médico deu, sim, ela vai saber. Se depois ela quiser reclamar com o médico, fala assim, ó, o médico avisou, eu tinha esquecido. Mas ele avisou e tá aqui, eu que não li. exato. E pro médico também. É importante. Se resguardar, dizer, ó, tá avisado, tá aqui, ela consentiu, sabia que isso podia acontecer. Quando você coloca um implante, quando você usa uma via dessa, você não pode garantir resultado, óbvio. Com nada. Com nem nada. com essa via, nem com Você está nenhuma falando de via, medicina, entendeu? exatamente. Então não tem como garantir. Prever. Então a paciente precisa estar ainda mais com essa questão que ficou esperando muito uma questão estética. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, enfim, eu acho que é sempre bom lembrar dessa questão no termo de consentimento, deixar tudo muito... Pede os exames certinho. Eu sei que já fazem isso, mas pede o exame certinho. Aí eu estou falando do ponto de vista jurídico. Sim. Está cada dia mais comum a questão da judicialização da saúde. Então você precisa se resguardar. Exato. Então, E se a paciente não estiver pronta para assinar um termo de consentimento, ela não está pronta para fazer o tratamento. Exatamente. Sim, vai ser um problema. Aquela paciente que lê o termo e não quer assinar, é melhor não fazer o tratamento. Porque, entendeu? É bronca. É bronca depois, sabe? Então, enfim, fica aí o recado para todo mundo assinar mesmo. O papel é importante, não basta falar, tem que se proteger fiscalmente, LGPD-mente, com consentimento, enfim. Isso que você falou da judicialização da medicina é uma realidade, né? A gente tem que se adaptar a isso, os médicos têm que se adaptar a isso. Eu acho que a nossa função é ajudar eles a navegar esses mares, né? De uma forma mais fluida possível, né? Mais suave possível. E vamos em frente. Eu queria te agradecer. Foi muito legal o nosso papo. Acho que a gente levantou questões super importantes que os médicos devem sair daqui, pegar esses pontos que a gente falou aqui de cada dado, ir para as equipes, conversar com o contador, com o advogado, com a equipe para o treinamento de LGPD, revisar os consentimentos, tudo isso para eles ficarem resguardados e poderem exercer a medicina de uma forma leve, né? Assim, sem o peso da parte administrativa ou dos passivos que podem surgir dali. E quero te agradecer. Brigadão. Adorei nosso papo. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, Manu. É sempre bom estar com você, trocando essas experiências e é sempre muito prazeroso. Quem teve dúvida, já faz aqui um comentário aqui embaixo que a gente responde. O contato de doutora Juliana no Instagram, carvalhodemelo.com.br no Instagram. E aí tá lá também, vocês vão encontrar ela lá, se quiserem tirar dúvida. E semana que vem tem outro episódio do podcast Implantes Hormonais e mais.